noite a todos. Vamos então dar início à palestra desta hora. O tema que me coube apresentar neste momento é evolução. Se formos em biologia, a definição de evolução é a mudança das características hereditárias de uma população de seres vivos de uma geração para outra. Esta fonte é a Wikipédia. Em latim, evolutio onis, ato ou efeito de evoluir. Transformação gradual ao longo de um período, movimento de tropas, navios, etc., para mudarem de formatura ou de direção, série de movimentos ou passos executados de forma gradual e harmoniosa. Todas estas definições foi no dicionário Priberan. Como acontece a nossa evolução? Deus criou o universo. Dentro desse universo, ainda há bocado vimos, há vários mundos. Estes mundos são criados gradualmente, juntamente com os seus habitantes. Muitos planetas foram criados antes do nosso planeta Terra, assim como outros ainda serão criados. Portanto, outros espíritos evoluíram antes de nós. Um desses espíritos é Jesus. Ele evoluiu noutro planeta antes do nosso ser criado. Quando ele já estava muito evoluído, Deus incumbiu-o de acompanhar o nascimento e desenvolvimento do planeta Terra. Portanto, já podem ver a idade do espírito que é Jesus. O nosso planeta teve origem há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E tudo era uma massa incandescente, não possibilitando haver vida. No decorrer de milhões de anos, a massa incandescente foi arrefecendo e foram formando-se os elementos que existem hoje no nosso planeta. O ar, a água, as rochas, o solo, as plantas, os animais, o homem. Para termos aqui a noção do que é que são 4,5 bilhões de anos, eu vou dar este exemplo. 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos, 1 bilhão, são 31 anos. Reparem a diferença do que é de milhão para bilhão. A vida apareceu há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, portanto, 1 bilhão de anos após o início da formação do planeta Terra. Afirma-se que a primeira forma de vida surgiu na água sob a forma de seres minúsculos extremamente simples. Se é o início de uma vida, não podia ser já nada de complexo. Estes foram tornando-se cada vez mais complexos e deram origem às células, depois às plantas e depois aos animais invertebrados que habitavam o mar. Mais tarde, a vida fixou sobre a terra firme e depois no ar. É fantástica a marcha de surgimento de diferentes formas de vida na Terra. Micro-organismos, plantas, peixes, répteis, aves, mamíferos. Ao longo de muito tempo, os seres sofreram transformações sucessivas, dando origem a várias espécies. Este processo chama-se evolução. Mas, após os répteis, surgem animais horrendos das eras primitivas, os dinossauros. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, disse que a natureza tornou-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Os trabalhadores do Cristo analisaram a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado. Então aperfeiçoaram a máquina celular no limite possível em face das leis físicas do globo. Foi então que eles desapareceram para sempre da fauna terrestre. Os primeiros seres humanos surgiram sobre a Terra há aproximadamente 3 milhões de anos. Parece muito, mas não é, se considerarmos que a vida no planeta tem mais de 3 bilhões de anos. Nós espíritas concordamos com a teoria de Charles Darwin, mas ele deteve-se na evolução na forma física, e Kardec deu continuidade mostrando que o corpo evolui conforme a evolução espiritual através da reencarnação. De acordo com a Gênesis, o primeiro livro bíblico, o mundo, os animais e o homem foram criados diretamente por Deus durante uma semana. Esta descrição é de há 3.000 anos atrás, época em que o homem não tinha os conhecimentos científicos de hoje. Atualmente, a narrativa da criação do mundo seria bem diferente.
Mas num ponto ela continuará igual. Deus é o Criador de tudo o que existe. Tudo começa no átomo. Do átomo passamos ao mineral, do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, do animal passamos a seres humanos e, enfim, de seres humanos passaremos a arcanjos. Por milénios de evolução, experimentamos graus inferiores até conquistarmos a inteligência. Entre o irracional e o homem há longos caminhos a percorrer. Não fomos criados todos ao mesmo tempo, porque Deus cria incessantemente. Por isso é natural que encontremos espíritos encarnados e desencarnados em graus de evolução diferentes. Quando, por exemplo, um cachorro der sinal de inteligência, não vai continuar mais aqui na Terra, que não lhe oferecerá condições. Ao desencarnar, o espírito desse cachorro irá para comundos em começo de evolução. Após cachorro, reencarnará no corpo de um primata, aprendendo a andar de pé, a usar as mãos. Depois, reencarnará num planeta primitivo, cujos moradores são espíritos que moram em cavernas. E assim evoluirá com o planeta, tal e qual como ocorreu na Terra conosco. Fomos moradores das cavernas, desencarnamos e aprendemos no plano espiritual alguma coisa. Reencarnamos e voltamos melhor, com mais conhecimento, porque nós espíritas temos uma coisa: todos os patamares que nós atingirmos, nunca mais vamos perder esse patamar, nem nunca mais iremos descer abaixo desse patamar. O caminho poderá ser 1, 2, 3 reencarnações de estagnação. Se não for de estagnação, é sempre a subir cada vez mais um degrau até chegarmos a espíritos puros. Portanto, reencarnamos e voltamos melhor, com mais conhecimento. Desencarnamos e encarnamos várias vezes até sairmos da caverna e nos tornarmos seres mais evoluídos, buscando cada vez mais o crescimento espiritual. No nosso planeta já foi um mundo primitivo e está atualmente na transição de provas e expiações para um mundo de regeneração. É que os mundos também têm classificações e já vamos ver isso um bocado mais à frente. Enquanto isso, outros mundos estão a ser criados e com ele passando por todo o processo de evolução deles e dos seres que neles aparecerem. O grau evolutivo corresponde ao planeta. Allan Kardec classifica os planetas em primitivos, onde os espíritos realizam as suas primeiras encarnações, depois de provas e expiações, que é a classificação do nosso planeta Terra, onde predomina o mal, porque há muita ignorância, aí as pessoas sofrem as consequências dos erros praticados ou passam por experiências, que neste caso serão as provas. A Terra é um mundo assim. A seguir a provas e expiações vem o mundo de regeneração. Não há mais expiação no mundo de regeneração, mas ainda há provas no mundo de regeneração, pelos quais o espírito tem de passar para consolidar as conquistas evolutivas que fez e desenvolver-se mais. São mundos de transição entre os mundos de expiação e os que vêm a seguir. E atenção, quando falamos de evolução, falamos em 2 campos. Temos que evoluir tanto no campo moral como no campo do conhecimento científico. Tem que ser, não podemos só chegar a anjo no campo moral e não. Temos que ter os conhecimentos moral e científico, têm que caminhar, não vou dizer par a par, porque numa reencarnação podemos evoluir mais espiritualmente, mas na próxima iremos se calhar estagnar espiritualmente para evoluirmos um bocadinho mais cientificamente. Mundos de regeneração, já falei. Depois, a seguir aos mundos de regeneração, vêm os mundos ditosos ou felizes. Nestes mundos já predomina o bem, porque os seus moradores são espíritos mais evoluídos. Há muito bem-estar e o progresso é geral. E por último, os mundos divinos ou celestes, que é onde todos nós ambicionamos chegar, onde só predomina o bem, a felicidade é absoluta, como obra sublime dos seus moradores, os espíritos puros. Pois a partir daqui, quando chegamos a um mundo destes, o que é que nós queremos? Queremos é ser missionários, queremos ir para mundos de classificação inferior, fazer o que fez Jesus no nosso mundo. Porque nós espíritos, quanto mais evoluirmos formos, não queremos parar, queremos continuar a trabalhar, a ser úteis.
Allan Kardec, em toda a sua obra, procurou demonstrar que o espiritismo nada tem a ver com o maravilhoso e o sobrenatural e não guarda relação com nenhum tipo de superstição. Assim, a teoria da evolução no espiritismo está intimamente ligada à ciência. Claro, é preciso reconhecer que na codificação de Kardec está atrelada ao que se sabia de ciência na sua época. Isto, século XIX, com todas as suas falhas e preconceitos, e daí advêm as críticas de Kardec era racista e tal. Mas, como o próprio Allan Kardec postulou, caminhando a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrem estar erradas acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Assim, cabe aos espíritas a atualização da doutrina através do estudo contínuo. Reparem que mais nenhuma doutrina diz isto. Se a ciência comprovar que estamos errados num ponto, abandonemos esse ponto e sigamos a ciência. Mais nenhuma doutrina é tão clara como a nossa, o espiritismo. É preciso coragem para dizer isto. Se a ciência comprovar que estamos errados num ponto, abandonemos esse ponto, sigamos a ciência. O diferencial aqui é que, no espiritismo, toda a explicação da evolução do universo, planetas e seres, processa-se de acordo com a ciência, mas possui sua causa numa inteligência durante todo o processo. Creio que seja análoga à teoria do design inteligente, que é diferente da teoria do criacionismo e do pastafarianismo. A formação da vida na Terra. Acredita-se que a vida na Terra tenha surgido há cerca de 3 milhões de anos e, segundo a teoria que hoje prevalece, de Oparin e Müller, o primeiro ser vivo surgiu da combinação de elementos químicos presentes na Terra primitiva. A fim de romper as moléculas dos gases simples da atmosfera e reorganizar as partes em moléculas orgânicas, era preciso energia. Abundante na Terra jovem, existia calor e vapor d'água. Tempestades violentas eram acompanhadas de relâmpagos que forneciam energia elétrica. O Sol bombardeava a Terra com as partículas de alta energia e de luz ultravioleta. Estas condições foram simuladas em laboratório e os cientistas demonstraram que assim se produzem moléculas orgânicas. Entre elas estão alguns aminoácidos, os importantes blocos de construção das proteínas, componentes fundamentais da matéria viva. Em seguida, na sequência que conduziu à vida, estes compostos foram levados à atmosfera pelas chuvas e começaram-se a concentrar em certas áreas dos oceanos. Algumas moléculas orgânicas tendem a agarrar-se no oceano primitivo. Esses agregados provavelmente tomaram a forma de gotas, envolvidas por fina película protetora. Denominam-se esses seres de coacervados. Essas estruturas, apesar de não serem vivas, têm propriedades osmóticas e podem unir-se, formando outro coacervado mais complexo. Da evolução destes coacervados surgem as primeiras formas de vida. Os primeiros seres vivos, segundo acredita-se, eram heterótrofos, buscavam um alimento fora deles. Habitante das águas, unicelular e com um único sentido, o tato. Emmanuel, através da mediunidade de Chico, no livro, novamente, A Caminho da Luz, diz que todo esse processo admirável não foi obra do acaso, resultado de forças cegas, inconsequentes, mas sim a consequência de um trabalho bem elaborado dos espíritos superiores responsáveis pelo destino do nosso planeta. Emmanuel diz-nos que Jesus, ele mesmo, e a sua falange de engenheiros químicos e biólogos siderais estiveram presentes todo o tempo, acompanhando fase a fase o despertar da vida no planeta. Não podemos também desconsiderar a presença do princípio inteligente, que poderíamos chamar Deus, que, como campo organizador da forma, deve ter exercido um papel preponderante no processo da gênese orgânica. Continua Emmanuel. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso. Daí a algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a terra.
estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Este relato, obviamente de forma romanceada, sugere elementos da panspermia, teoria marginalizada pela ciência até há poucos anos, e que sustenta que o detonador da vida na Terra foram elementos provenientes do espaço, trazidos por cometas, meteoritos ou nebulosas. Nas questões 43, 44 e 45 do Livro dos Espíritos, a quimiossintese e a teoria dos coacervados de Alexander Oparin são pronunciados pelos espíritos com palavras diferentes, mas com a mesma ideia. Na questão 43, Kardec pergunta: quando começou a Terra a ser... Kardec, através de espíritos, faz esta pergunta: quando começou a Terra a ser povoada? E os espíritos responderam: no começo tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Aparecem então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Pergunta 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra continha gérmenes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos congregaram-se desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram gérmenes de todos os seres vivos. Estes gérmenes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até ao momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas reuniram-se então e multiplicaram-se. Na questão 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E os espíritos respondem: achavam-se, por assim dizer, em estado fluido no espaço, no meio dos espíritos ou noutros planetas, à espera da criação da Terra para começarem nova existência em novo globo. E aqui, nesta questão, Allan Kardec faz uma nota. A química mostra-nos as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, para obstar à disposição regular que constitui o cristal, porque não se daria a esmo com os elementos orgânicos. Durante anos, conservaram-se gérmenes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nestes gérmenes um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolverem. O que diariamente ocorre debaixo dos nossos olhos, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terrestre. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela mesma força da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Portanto, ainda não estamos na altura de saber isto. Quando estivermos mais próximo de Deus, como há bocado se falou na palestra anterior, vamos ver como isto foi possível. Não mais se discute hoje a realidade do processo evolutivo. A evolução das espécies é um fato inquestionável. Através de processos múltiplos e fenómenos diversos, os primeiros seres vivos, unicelulares e simples, foram os precursores de todas as formas complexas de vida. Mas qual o mecanismo dessa evolução? Duas teorias, agindo conjuntamente, sem se excluírem, tentam explicar a evolução. Darwinismo, lançado em 1859 por Charles Darwin, no livro A Origem das Espécies, conta-nos que o darwinismo se baseia na seleção natural, ou seja, os seres mais aptos sobrevivem, enquanto os menos aptos desaparecem. Isto, por vezes, também acontece com, por exemplo, o exemplo de uma cachorrinha que dê à luz maior número de cachorros que quantas tetas tem. O que não conseguir achar uma teta para mamar não irá sobreviver. Mutacionismo, teoria que teve em Hugo de Vries, seu idealizador, baseia-se no conceito de mutação, toda alteração do património genético dos seres que se transmite às espécies descendentes.
Segundo essa teoria, o aparecimento de espécies novas seria o resultado de várias mutações ocorridas em espécies anteriores. Como o macaco se tornou hominídeo até hoje é uma incógnita. Nunca encontramos realmente o elo perdido, a espécie biológica que represente essa transição. Já chegamos bem perto, mas ainda falta alguma coisa. Tal vácuo dá espaço até para teorias de seres alienígenas que ficaram responsáveis por essa transição com alterações in vitro e por meio de reprodução controlada interespécies. Teoria esta não de todo maluca se formos pesquisar nas lendas dos povos antigos, como os sumérios, indígenas e asiáticos. Mas vejamos o pensamento de Allan Kardec, no seu tempo, numa ciência ainda fortemente influenciada pelo modelo grego, em que a beleza igual a evolução, vemos no livro A Gênese, no capítulo 11, a hipótese sobre a origem do corpo humano. Bem pode dar-se que os corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem a encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto, vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem não raro se reveste na pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Que fique bem entendido que aqui unicamente trata-se de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Admitida essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório modificou-se, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação, reproduziram-se nas mesmas condições, como sucede com as árvores de enxerto. Deram origem a uma nova espécie, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo à proporção que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar para seu uso corpos de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores dessa nova espécie. E o espírito humano procriou corpos de homem, variantes do primeiro modo em que ele se meteu. O tronco bifurcou-se, produziu um ramo, que por sua vez se tornou num tronco. O tempo passou, aprendemos coisas como o ecossistema, a natureza não dá saltos, jacarés e ornitorrincos estão muito bem, obrigado, nada se perde, tudo se transforma, etc. A questão evoluiu no espiritismo pelas mãos de Chico Xavier e Emmanuel, que nos esclarecem que muitas das transformações que se verificaram nos seres foram anteriormente promovidas nas suas estruturas perispirituais, entre uma existência e outra, ou seja, no plano espiritual. Os espíritos construtores, sob a supervisão de Jesus, retocavam em vezes sucessivas as formas perispíriticas e estas alterações criariam o campo magnético para as futuras mutações. Conta ainda que os seres atuais não tinham no princípio da vida suas formas biológicas totalmente definidas, experiências múltiplas no património genético dos nossos antepassados, coordenadas por geneticistas siderais, foram modelando aquelas formas que deveriam persistir até aos tempos atuais. A seleção natural incumbira-se de fazer desaparecer as formas primitivas inaptas, ou seja, uma mistura de mutacionismo com design inteligente e darwinismo. Emmanuel nos diz: extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia. Quanto ao homem fóssil, são atestado dos experimentos biológicos a que procederam os propósitos de Jesus, até fixarem no primata as características aproximadas do homem do futuro. Os séculos correram, o seu volar de experiências penosas sobre a fronte dessa criatura de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível,
operar uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Quanto à origem dos espíritos, quase nada se sabe. Allan Kardec diz: desconhecemos a origem e o modo da criação dos espíritos. Lá havemos de chegar a esse ponto que sabemos como é que fomos criados. Apenas sabemos que eles são criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento, porém perfectíveis e com igual aptidão para tudo adquirirem e tudo conhecerem. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, individualiza-se e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Esse seria, por assim dizer, o período de incubação. Haveria assim filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, explica que temos hoje o espírito por viajante do cosmo, respirando em diversas faixas de evolução, condicionadas nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou, e que tal progresso, estampado no campo mental de cada alma, vai ser condicionado por duas variantes: o tempo de evolução, ou seja, aquilo que a vida já lhe deu, e o tempo de esforço pessoal na construção do destino, ou seja, aquilo que ele próprio já deu à vida. O mesmo André Luiz, no livro Mundo Maior, complementa o seu pensamento: não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milénio a milénio. Assim, no reino mineral, o princípio espiritual refletiria a sua presença nas manifestações das forças de atração e coesão, com que as moléculas se ajuntam em característicos sistemas cristalográficos. No reino vegetal, mostraria maiores aquisições pelo fenómeno de sensibilidade celular. No reino animal, o princípio inteligente somaria novas aquisições refletidas nos instintos. No reino nominal, todo esse cabedal de experiências estaria ampliado pelos novos lastros da consciencialização, a carregar consigo raciocínio, afetividade, responsabilidade e outras tantas condições que caracterizam esta fase. O princípio inteligente, ao longo do tempo, foi fazendo algumas conquistas, que é a atração, capacidade de aglutinar os elementos da matéria, a sensação, faculdade de reagir aos estímulos do meio, o instinto, atitudes espontâneas, involuntárias, reflexas e características de cada espécie, razão, consciência que o indivíduo tem de si mesmo e do meio que o cerca. E, só para terminar, eu há bocado falei-vos em seres coacervados e eu gostava de vos explicar o que é que são, que eu fui ver o que eram, que também não sabia. Seres coacervados, está aqui. Aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água na sua forma mais simples. E que se conseguiam ir buscar alimento a eles próprios. Pronto. E depois, para terminar, então, utilizando uma célebre frase de Leon Denis, que diz que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no hominal. Pela vossa atenção em me escutarem, muito obrigado.